Bom, gente, bom dia. Obrigado pela audiência aí, uma quinta-feira de manhã. É, a ideia, primeiro eu estou cobrindo aqui as férias da Chica, tá? Tem cliente que fica preocupado quando eu apareço que acha que eu só trago notícia ruim, não é o caso, tá? A Chica está de férias, a gente vai fazer a cobertura dela aqui nessa apresentação de hoje. Eu não vou usar os slides, tá? A gente tem a nossa apresentação mensal. Todo mundo que tiver interesse pode pedir para a nossa área de relacionamento que eles mandam para vocês. Se eu precisar mostrar algum gráfico, eu abro aqui na hora, mas a ideia é que seja uma atualização aí de cenário, de fato, mais no discurso do que graficamente, tá? Como eu sempre faço, eu vou falar primeiro do cenário internacional, e aí tem alguns temas que eu quero tratar aqui, tá? O primeiro deles é pandemia, o segundo é inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, o cenário para liquidez. E o terceiro é China, pandemia, crescimento, mercado imobiliário. Acho que são os três grandes temas que vão acomodar aí o foco do mercado, pelo menos nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre do ano. E a gente fala um pouco de Brasil, a gente dá uma atualizada também em como é que está a pandemia no Brasil, falamos um pouco aí de cenário no geral, crescimento, inflação, Banco Central, política monetária, e a gente finaliza aqui a apresentação falando um pouco como é que está a nossa visão para alocação, tá? Então, vamos começar aqui pela pandemia. Como todo mundo tem visto no jornal, acho que é a Omicron, essa nova cepa aí, de novo, fazendo um disclaimer aqui, tá? Nós somos meros observadores, a gente não é especialista, ninguém aqui é imunologista, ou médico, então a gente vai passar aqui nossas impressões gerais do que a gente tem lido e de quem a gente confia e acredita, tá? Essa nova cepa, ela parece ser muito mais contagiosa, né? Obviamente, a gente tem visto aí o número de novos casos é, explodindo no mundo todo. E aí é interessante notar que a gente continua com uma diferença de 2 a 3 meses dos ciclos entre as principais regiões do mundo, né? Então, essa especificamente começou na África do Sul, depois foi para a Inglaterra, depois foi para a Europa, depois chegou nos Estados Unidos e agora chegou no Brasil, tá? Então, esse ciclo, né, que primeira onda lá atrás começou na China barrada, depois foi para a Europa, depois chegou nas Américas, ele continua. Então, resumidamente, é muito mais contagiosa. Eu não vou dizer que ela é menos grave, mas ela causa menos problemas no sistema de saúde em um primeiro momento. Não se sabe ainda porque ela é menos grave ou porque uma grande parte da população já está imunizada, seja com vacina ou seja com infecções anteriores, tá? Eu não quero entrar no mérito dessa discussão, ainda não existem estudos finalizados concretos sobre isso, mas o que a gente tem hoje é que muito menos gente precisa de internação, menos gente ainda precisa de internação em emergência, em leitos hospitalares, e menos gente ainda vai para a ventilação mecânica, né? E se a gente fizer essa conta nominalmente e principalmente proporcionalmente ao número de novos casos, a gente vê que a letalidade que já era muito baixa despenca, e a necessidade de você precisar de um leito de hospitalar, seja de enfermaria, seja de ICU, é muito menor. Eu não gosto nem de ver o número nominal, porque nominalmente, como o número de casos é muito maior do que nas outros ciclos, é natural que nominalmente você tenha eventualmente mais gente internada, mas quando você faz com proporção do número de casos, esse número é quase que insignificante. Num primeiro momento, você não causa sobrecarga no sistema de saúde, porém, num segundo momento, como você tem muita gente sendo infectada, você tem muitos médicos sendo afastados, então isso, num segundo momento, causa alguma sobrecarga, mas que não é no mesmo nível de pressão como a gente teve nas outras ondas, principalmente pela menor gravidade dos casos que a gente tem. Então, qual é a nossa experiência? O que a gente viu acontecer na África do Sul? O que a gente está vendo acontecer na Inglaterra, e principalmente em Londres, que foi o segundo grande centro, e agora em Nova York, que foi um outro grande foco, ou que começou primeiro. Você leva de 4 a 8 semanas, com ponto médio ali em 5, 6 semanas de aumento exponencial do número de novos casos. Depois, esse número de novos casos ele despenca na mesma velocidade que subiu. E você não sobrecarrega o sistema de saúde. Então, a despeito de você precisar de alguma adequação nas medidas sociais de prevenção, a gente não viu a necessidade na África do Sul, nem no Reino Unido, nem em Nova York,
e essas 3 regiões elas já estão com queda no número de novos casos e você não teve problema no sistema de saúde no primeiro momento, então assim, você não precisa ter aquele lockdown é, mais agressivo ou mais generalizado. Então, a nossa visão aqui, ela basicamente você tem um impacto pontual e transitório no crescimento, né? Então, assim, o crescimento tem um blip, principalmente setor de serviços, mas depois ele volta rápido, tá? E você volta para a sua tendência. Mas você tem um problema maior na inflação, porque a inflação já está pressionada, a gente estava começando a ver uma redução no gargalo da cadeia produtiva, e agora, de novo, a gente começa a ver sinais claros de que a gente vai ter de novo gargalo na cadeia produtiva. E aí aqui eu já faço o link para a China e faço o link para o Brasil. A China ela é um dos poucos países que continua adotando a política de Covid zero. O que é a política de Covid zero? Se você tem um caso em alguma região, você fecha aquela região, você faz lockdown e você testa todo mundo. Obviamente que você fazendo isso, você tem um impacto, de novo, pontual e transitório no crescimento, mas isso causa um problema na cadeia produtiva e causa uma pressão inflacionária. E depois de 2 anos de pandemia, a gente está percebendo que essa pressão inflacionária ela não é tão transitória como se imaginava. A China já tem 2 ou 3 cidades ou regiões do país em lockdown. Tem uma das cidades, inclusive, que está indo para a segunda testagem em massa, e tudo na China é superlativo, né? Então, a gente está falando aqui de cidades que provavelmente vocês nunca ouviram falar, com 20 a 25 milhões de pessoas, sendo totalmente fechadas. Na semana passada, o terceiro maior porto do mundo em volume, ele já tinha sido parcialmente fechado. Hoje de manhã a gente já tem notícia que mais uma cidade portuária importante também vai ter que entrar em testagem em massa e lockdown. Essa política de Covid zero, ela na nossa visão, inviável no médio e longo prazo. Tá? Não dá para saber até quando a China vai continuar adotando essa política. Ela adota essa política porque se você pegar os números do sistema de saúde chinês, em termos de leito per capita, o número de médicos per capita, hospitais per capita, é muito menor do que o resto do mundo, tanto desenvolvido quanto emergente. Então, de fato, eles têm um medo que, se a pandemia espalhar, eles não vão ter capacidade no sistema de saúde de atender todo mundo. E, para piorar, eles imunizaram grande parte da população com para as primeiras vacinas lá chinesas, que se mostraram muito menos eficazes, tanto na prevenção do contágio quanto na prevenção de doenças mais graves. Então, a nossa expectativa aqui é que as próximas semanas vão ser cruciais. A tendência, dado que a gente vê no resto do mundo, é que a pandemia continue se espalhando na China e a gente pode ter problemas um pouco maiores ou por mais tempo, ou ambos, na cadeia produtiva. E a gente acredita que o impacto no curto prazo no crescimento ele não é desprezível. Inclusive, a Goldman Sachs reduziu a previsão de PIB chinês para esse ano para 4,3. Eles tinham uma meta de 6. Tem um debate se eles vão mudar essa meta para 5,5, 5. 4,3 seria um crescimento bastante preocupante quando se fala numa economia da proporção da economia chinesa. Mas a gente acha que o impacto talvez mais perigoso é na inflação, dado que a gente está vendo acontecer aí na economia americana, e a gente já entra nesse tema em breve, tá? E falando um pouco de pandemia no Brasil, a gente vou dizer que a gente é aí o último do ciclo, né? De novo, começou na África, foi para Reino Unido, Europa, Estados Unidos, agora chegou no Brasil, desde meados para final de dezembro. A gente agora está começando a ver as notícias sensacionalistas de falta de teste, hospitais sobrecarregados, eventualmente colapso do sistema de saúde, etc. A nossa expectativa é que a gente não tenha um colapso, ou pelo menos o colapso que a gente teve em Manaus, por exemplo, é diferente do colapso que a gente eventualmente vai ter agora. O problema agora não é um monte de gente com caso grave que não vai conseguir ser atendido. O problema agora é que as enfermarias, as emergências estão lotadas, tem muita gente querendo se testar, você não tem teste, os casos são menos graves, a maior parte dos casos parece ser uma gripe normal, só que você tem aí, os dados que eu tenho anedóticos aqui do pessoal do sistema de saúde, é que 1/3 dos profissionais já está infectado, e você precisa afastar esse pessoal
de 7 a 14 dias, dependendo da testagem. Então, a palavra colapso hoje é diferente da palavra colapso lá atrás, principalmente com o que a gente viu acontecer lá em Manaus. Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí com a mídia e com as notícias sensacionalistas que a gente vai ter na mídia. O risco no Brasil, e aí a gente precisa ter uma atenção, se a classe política vai usar esse novo ciclo, essa nova onda, como pretexto para gastar mais. Isso é um risco relevante para o Brasil e para os ativos no Brasil. Né? Então, a gente sabe que a gente entrou no ano eleitoral, a cada dia que passa, as eleições vão estar mais presentes aí no foco da sociedade, muito no foco da classe política e cada vez mais no foco do mercado, e você usar de pretexto essa nova onda para eventualmente fazer uma nova rodada de auxílio emergencial ou aumentar o auxílio emergencial vai ser muito mal visto pelo mercado, dada a fragilidade fiscal que a gente vislumbra para os próximos meses e para os próximos anos, e a gente fala um pouco de mix, né, de inflação e crescimento já já. Então, a gente tem que ter um foco nisso, a gente está um pouco preocupado com isso, a gente está acompanhando, a gente ainda não teve nenhuma sinalização nessa direção, mas como a perspectiva é que nas próximas 2 a 4 semanas o número de novos casos continue aumentando, tem uma probabilidade não desprezível e crescente da classe política começar a levantar o tom e querer usar isso como argumento. Tá? Então, fechamos aqui o cenário de pandemia. Resumidamente, impacto pontual e transitório no crescimento, seja no Brasil, seja Estados Unidos e Europa. Uma preocupação maior com China, dado a política de Covid-0, e um impacto que a gente acha que é mais relevante e que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado no tocante à inflação. Vamos agora para Estados Unidos. Né? Acho que, de novo, eu acho que a pandemia ela é um efeito muito mais pontual. Tá? Acho que a sociedade cada vez mais tem aprendido a lidar com isso, os impactos econômicos têm sido cada vez menores. Mas vai afetar o mercado nesse primeiro trimestre do ano. A questão de Estados Unidos, que é basicamente inflação e política monetária, é uma preocupação de mais médio e longo prazo. Tá? Ontem saiu o Core CPI americano, né, a inflação americana, equivalente ao IPCA. Né, o CPI foi 7% ano contra ano, o Core CPI foi 5,5% ano contra ano. Aí a gente tem aquelas manchetes também, né, maior inflação em algumas décadas. E a gente teve uma mudança extraordinária de postura, sinalização por parte do Fed ao longo dos últimos 3 meses. Né? Só fazendo uma breve retrospectiva, o Fed começou injeção boçal de liquidez, seja fiscal e monetária, desde a pandemia. Eu gosto sempre de dar um dado como ordem de grandeza. O balanço do Fed ele saiu de mais ou menos 300 a 500 milhões de dólares em 2007 para 4 trilhões de dólares antes da pandemia. E isso foi basicamente as medidas feitas pós-crise imobiliária americana em 2008. Então, de 2008 a 2020, ou seja, em 12 anos, você teve aí o balanço saindo de 500 milhões para 4 trilhões. Na pandemia para cá, 2 anos, um pouco menos de 2 anos, 1 ano e meio, ele saiu de 4 trilhões para quase 9 trilhões. Ou seja, o que você fez em 12 anos, você fez em 1 ano e meio agora. E sem contar o que foi feito de expansão fiscal, tá? Que eu não vou nem colocar aqui nessa conta. E obviamente, que agora tem já existia alguma percepção do mercado em relação à sustentabilidade disso. O Fed começou todo esse processo dizendo que os impactos inflacionários iam ser transitórios e que ele não precisava agir. O tempo passou, a inflação subiu, a inflação começou a se espalhar, ela deixou de ser uma inflação pontual, né, e localizada em itens que são mais afetados por essa expansão e passou a ser uma inflação mais generalizada e mais enraizada, inclusive no setor de serviços e muito no mercado de trabalho. O mercado de trabalho muito apertado, taxa de desemprego abaixo de 4%, pressão por salários mais altos e falta de trabalhadores. Né? Teve também uma mudança aí social da forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, muita gente deixando
algumas funções e não vou dizer que percebendo, mas chegando à conclusão que não fazia mais sentido sair de casa para exercer aquele trabalho, até porque recebiam um auxílio do governo que mais que compensava o que eles recebiam de salários e assim sucessivamente, né? O resumo da história é: o mercado de trabalho está apertado, a inflação está mais alta e ela está qualitativamente pior. Por mais que parte dessa inflação seja transitória, e ela vai ser uma parte, ninguém acha aqui que a inflação, né, o núcleo do CPI americano, o core CPI, vai ficar em 5,5%, tá? Lembrando que a meta do Fed são 2%, é uma inflação muito alta. Hoje ninguém espera que ela baixe para baixo de 3% ainda em 2022. Então, o Fed ele começou reduzindo o quantitative easing, ou seja, começou a comprar menos ativos todo mês. Depois, na reunião seguinte, isso tudo foi acontecendo muito rápido. Na reunião seguinte, ele aumentou o ritmo de redução dessa compra. Agora, ele já está falando que, eventualmente, na reunião desse mês, ele já pode anunciar o fim antecipado do quantitative easing. Esperava-se que ia acabar em junho, julho, agora espera-se que acabe em março, e a gente não pode descartar, eventualmente, eles acabando essas compras já agora no começo do ano. E já se fala no aumento de taxa de juros em março. O mercado já precifica 3 altas de juros, começando em março, de 0,25%, né, 0,25%, 25 basis points. Só que o Fed ele pivotou de uma forma que a gente não pode descartar que, eventualmente, ele tem que subir juros em todas as reuniões do ano depois que ele acabar o quantitative easing. Lembrando que são 8 reuniões por ano, no ano. Se ele não subir nas 2 primeiras, ele pode fazer 6 altas de juros. E ele já começa a falar na redução do balanço, seja com a venda de ativos, seja com ele deixar os ativos dele vencer, esses ativos vencem e ele não repõe. Então, a gente tem 3 vertentes aqui. O fluxo do balanço, que vai passar a ser zero a partir do momento que ele para de comprar. O estoque, que é o balanço em si, que ele pode começar a reduzir, seja ativamente, seja passivamente. E o custo do capital, que são as taxas de juros. Tá? Se a gente pegar qualquer gráfico aqui, comparando a alta da Nasdaq, da Bolsa Americana, com o balanço do Fed, a correlação é muito alta. Aqui também eu não quero entrar no mérito se é só por isso que a Bolsa subiu ou não é, mas toda vez, né, no passado recente, desde 2008, que o Fed parou de comprar títulos ou começou um processo de alta de juros ou começou a reduzir o balanço, o mercado ele começou a ter mais volatilidade e ele teve correções da faixa aí de 10% a 20%. Tá? Eu gosto de dizer que as árvores não crescem para o céu. Né? Assim, as bolsas não podem subir para sempre nos valuations que elas estavam, principalmente do mercado americano. Então, eu já estou dando um spoiler aqui um pouco também da nossa visão de alocação. E se a gente... só que assim, o mercado ele geralmente ele precisa de uma razão para corrigir. Tá? Não é assim, do nada o mercado cai. Né? Assim, os ciclos econômicos eles não morrem de causas naturais. Os ciclos econômicos eles só morrem porque, você fez um erro de política monetária, ou seja, você apertou os juros demais, ou 2, você teve um choque exógeno. Né? Então, lá no caso os últimos ciclos que a gente teve nos Estados Unidos, foi lá 2007, 2008, teve a crise imobiliária, e depois a gente teve em 2018, a gente teve o taper tantrum em 2013, né, que foi quando o Fed anunciou que ia começar a mexer na taxa de juros, no quantitative, o mercado balançou, depois ele teve que virar a mão. Em 2018, o mercado tinha começado, desde o começo do ano, né, o Fed tinha começado um processo de alta da taxa de juros. Quando chegou setembro de 2018, o mercado falou, foi demais. O Fed apertou os juros demais, vai afetar crescimento e ele vai interromper esse ciclo. O que aconteceu? O S&P de setembro de 18 até o Natal de 18 caiu 20%. O que ele fez? A partir de janeiro de 19, ele virou a mão de novo e inverteu o ciclo econômico. Então, não existe morte natural de ciclo econômico. A pandemia foi um choque exógeno, mas foi muito rápido e o Fed agiu muito rápido. O que eu estou dizendo aqui é que, se de fato a gente estiver diante de uma mudança de regime econômico, o que seria essa mudança de regime econômico?
uma inflação mais alta estruturalmente e menos liquidez global estruturalmente, a gente invariavelmente, né, o mercado vai pedir mais prêmio nos ativos de risco, né? E quando a gente olha para os mercados americanos, é onde esse prêmio parece mais baixo, né? A bolsa americana caiu, o S&P caiu 2, 3, 4% do pico recente, não é nada. O S&P ainda negocia 20 vezes PI, que é 1,5 desvio padrão da média histórica. A Nasdaq ainda está muito acima, 2 desvios padrões acima da média histórica em termos de valuation, 30 vezes preço-lucro, e assim sucessivamente. Né? Os spreads de crédito ainda muito fechados. Tá? O 10 anos americano, apesar de ter abrido bastante taxa, ainda está 1,75. Né? De novo, com a inflação a 7, o núcleo da inflação a 5 também. Então, a gente acha que esses ajustes eles não acontecem de um dia para o outro. Até porque o mercado, ele desde a década de 70, o mercado não convive com uma inflação americana estruturalmente mais alta. Então, tem toda uma geração aí de economistas, operadores de mercado, inclusive a minha geração, que eu já nem sou tão novo assim, ninguém viveu um mundo onde a inflação, principalmente a inflação americana, era estruturalmente mais alta. Então, não é que de um dia para o outro a gente vai acordar, a bolsa americana vai ter caído 10, 15, 20%. Pode até acontecer, se tiver algum choque exógeno. Mas é um processo, leva tempo. Então, como é que vai ser esse processo? Vai ter mais volatilidade, como a gente já está vendo ter mais volatilidade. Né? A gente vai ter períodos de espasmos de volatilidade, depressão de preços e períodos de mais tranquilidade. Né? A gente está aqui no dia 13 do ano, a gente já teve uma Nasdaq que chegou a cair 7,5% do pico, já voltou 3, 4% do que tinha caído. Então, é um período de maior nebulosidade. Quando você tem maior nebulosidade, que é incerteza, você tem mais volatilidade. Mas, de fato, o que vai determinar vão ser os dados econômicos. E o que a gente tem de dado econômico recente, os dois mais importantes, que foi o emprego na sexta-feira passada e o núcleo da inflação ontem, em nada mudam o cenário de que a gente tem mais inflação e o Fed vai precisar agir. E o Fed ele tem, de fato, o Banco Central Americano tem, de fato, intensificado essa mensagem. Tá? Então, esse é o segundo ponto. De internacional, pandemia, Estados Unidos. China. A China ela está convivendo com essa nova onda de Covid, que acho que vai ser um problema de curto prazo, pelo menos no primeiro trimestre do ano. Pelo que a gente tem visto e estudado de taxa de transmissibilidade do Omicron, não sei se eles vão conseguir conter, acho que muito difícil, pode ser até que eles escondam dado e etc., mas é muito difícil conter essa Omicron, ficar fechando centros urbanos inteiros com 20, 25 milhões de pessoas. Então, ou eles acabam com a política de Covid zero, ou eles vão ter um impacto muito grande na economia, e aí isso afeta crescimento e todas as suas derivadas, né? Porto fechando, compra de minério, né? Você vai comprar minério, não vai conseguir mandar para lá, porque vai chegar lá, você vai ter fila nos portos para retirar do navio, o navio não consegue voltar, é toda uma cascata que a gente já viu esse filme antes e é muito ruim para a economia global. Então, isso ainda está em suspensão, né? Assim, difícil dizer como é que vai ser o desenvolvimento ali, mas tem um ponto de atenção. A crise imobiliária tem sido administrada, por enquanto, de uma maneira até relativamente suave, se é que a gente pode dizer assim. Acho que o principal default dado lá foi da Evergrande, mas no total foram 50 bilhões de dólares só no mercado de bons internacionais em dólar que deram default ano passado, e a gente tem mais um lote significante de bons vencendo ao longo desse ano. Estou falando só dos bons internacionais, tá? Porque os bons locais detido mais por bancos, seguradoras, pessoas físicas, etc., e aí é muito mais nebuloso a situação dali. O mercado imobiliário desacelerou razoavelmente, e agora, desde o final do ano passado, eles vêm adotando algumas medidas de estímulo para tentar dar sustentação ao mercado imobiliário, que é muito relevante para a economia chinesa. Acho que, diferente dos outros ciclos, essas medidas não têm sido medidas para reacelerar a economia, mas simplesmente para dar sustentação.
Eu acho que não existe disposição hoje para você reacelerar a economia. Então, eles só querem evitar o pior. Mas a gente está, sim, num ambiente onde o crescimento da China vai ser, na nossa visão, estruturalmente mais baixo do que foi no passado. E mais baixo, assim, a China crescia 10,12%, depois ela passou a crescer 8,10%, depois ela estava nos últimos anos na fase de 6,8%. Agora a gente vai para a fase de baixo de 6%. Acho que 5,6 é ok. Abaixo de 5, se fosse 4,3 que a Goldman previu essa semana, é, eu acho que é bem ruim para esse cenário. Tá? Acho que ainda está cedo para a gente achar que é 4,3. Inclusive, o nosso economista, o Lívio, que muitos de vocês conhecem, ele tem mais para perto de 5, 4,7, 4,8, mas é um outro ponto de atenção. Em termos, a China não tem um problema inflacionário, a inflação na China é muito mais contida, o número saiu ontem, o número atualizado, então não é um problema grave para o país, e eles têm margem de manobra, sim, no tocante à política monetária e fiscal, mas eles ainda não abriram as comportas desse movimento. Tá? Então, o que a gente espera de China? A gente acha que o risco, é um menor crescimento estrutural. De novo, em torno de 5 é ok, não é um problema. Abaixo de 5, né, ou abaixo de 4,8, 4,7, já começa a ser um problema para o resto do mundo. E a gente, principalmente no primeiro trimestre do ano, entender um pouco como é que vai ser a situação da pandemia no país. Tá? Então, a gente fecha aqui o cenário internacional e a gente entra no cenário para o Brasil. Vou só dar um gole na água aqui. Brasil. Acho que pandemia, eu já dei uma pincelada, né? Infelizmente, as próximas semanas vão ser de fluxo de notícias negativos. A gente tem que ler o que sai no jornal com um pouco de crítica nossa, no sentido de que, calma, não vamos entrar em pânico, parece bem diferente do que foi no passado, mas tendo atenção, obviamente, e mantendo a preocupação de quanto isso pode afetar a economia. Né? E, de novo, não quero minimizar aqui o quanto isso é socialmente ruim para todos nós, tá? De ter que trabalhar de novo no home office, de ter o receio das escolas eventualmente não reabrirem presencial, e etc, etc, etc. Esse é um ponto aqui nessa questão das escolas. Não houve fechamento de escolas generalizado em nenhuma região do mundo. Tá? Nos Estados Unidos, você teve um problema em Chicago, mas foi mais pela Union lá dos professores de Chicago, as escolas ficaram fechadas por um tempo, e você teve algumas cidades ali no Canadá e na Inglaterra, mas o resto, as escolas continuaram funcionando, tá? Normalmente. Então, assim, a priori não teria motivo para as escolas não voltarem. Mas, de fato, as próximas 4 semanas vão ser ruins em termos de fluxo de notícias. A gente está acompanhando aqui os dados de mobilidade social de Google, OpenTable, Waze, etc. E teve uma queda relevante já. Então, é bem provável que a gente tenha mais um vetor negativo para crescimento nesse começo de ano. Emendando em crescimento, desde o final do ano passado, teve uma clara desaceleração no crescimento do país, desde que o auxílio emergencial começou a se esgotar, e a gente entra esse ano numa situação de crescimento muito mais preocupante. Né? Então, não crescer parece que já vai ser uma vitória. Né? Então, hoje as expectativas ainda são de um PIB levemente positivo, mas a gente não pode descartar, eventualmente, um PIB negativo esse ano. A inflação, ela tem teimado em desacelerar. A expectativa ainda é que ela saia de acima de 10% que fechou no passado para algo em torno de 5% a 6% esse ano, que é uma inflação mais baixa, mas ainda é uma inflação alta e acima da meta do Banco Central. Essa inflação ela tem se tornado mais enraizada, ela tem saído ali dos itens mais afetados pela pandemia, tem entrado mais no setor de serviços. E o Banco Central tem reagido com o aumento da taxa de juros. Então, hoje o mercado espera aí que a taxa Selic chegue em 11% a 12%,
O mercado de juros até espera um pouco mais do que isso, só que a gente já começa a ter um debate de quanto esse cenário de crescimento mais baixo não pode abrir espaço para o Banco Central subir menos essa taxa de juros. Tá? Acho que ainda é cedo, os números ainda são ruins, os números correntes, saiu essa semana também, o número do IPCA. Mas então o cenário que a gente entra para esse ano é um cenário de menos crescimento e mais inflação. Não vou dizer que é mais inflação, desculpa, a inflação no passado foi quase 11, esse ano vai ser quase 6, mas é um cenário de menos crescimento, inflação ainda alta e juros médios muito mais elevados. Né? O CDI foi pouco mais de 4 ano passado, é bem provável que esse ano fique acima de 10%, ou perto de 10% do CDI médio. Obviamente que isso afeta perspectiva para investimentos, para o setor corporativo, a gente está num ano eleitoral e etc, etc. Eu falo um pouco mais disso quando eu falar aqui da nossa visão de alocação. Do ponto de vista político-eleitoral, a gente acha que ainda está cedo para fazer qualquer provisão. É claro que você, com uma arma na cabeça, né, a eleição é amanhã, o Lula ganha, hoje o cenário é esse, mas eu acho que a história recente mostra que tem eleição que às vezes é decidida no dia. Né? Aí eu posso dar vários exemplos aqui. Tem a primeira eleição do Trump, tem o Brexit no Reino Unido, a própria segunda eleição do Trump, o Biden começou a decolar 3 semanas antes. Teve a eleição lá do ex-governador Witzel no Rio, que o cara decolou no dia da eleição. O próprio Bolsonaro depois da facada. Então, tem muita água para rolar. Não acho que o mercado vai se atentar para isso agora. Acho que a partir do meio do ano a situação muda um pouco de figura e a gente vai precisar ter um pouco mais atenção, ver se de fato tem uma terceira via viável, se a candidatura do Moro vai decolar, se ele vai continuar na candidatura e assim, tá? Então, assim, a gente não tem nenhuma vantagem comparativa agora em dar uma opinião muito assertiva sobre isso. E o fiscal, ano passado, foi muito melhor do que o esperado, né, por alguns motivos. Né? Primeiro, pela inflação, segundo, pelo teto do gasto e por uma recuperação mais rápida da pandemia do que se esperava. Olhando para frente, a pressão por mais gastos, especialmente esse ano, continua intensa. Né? Todo mundo acompanhou, está acompanhando aí a questão do reajuste dos servidores, o presidente anunciou reajuste para os policiais, aí os outros servidores falaram que também queriam, agora tem vários servidores falando em greve, entregando cargo, Receita Federal, Banco Central e etc. Vai ser assim o ano todo. Quando você tem uma inflação de 10%, e isso é a inflação oficial, medida pelo IBGE, e a inflação no nosso bolso, no nosso dia a dia, a gente sabe que é muito maior. Não estou dizendo que eles fazem um trabalho errado, tá? Mas a gente sente isso na pele, né? É preço de carne, é preço de frango, é preço de combustível e etc. A pressão por reajuste vai ser gigante. E aí a gente sabe que um governo fragilizado que está mirando na eleição tem uma certa capacidade limitada para segurar essa pressão. Então isso é um problema e é um risco para esse ano. Então, acho que para o Brasil, resumidamente, é um cenário mais desafiador. A gente entra esse ano com um cenário mais desafiador. Eu só estou abrindo aqui um slide para me assessorar. Eu vou falar um pouco de alocação, tá? Mas em termos econômicos, é um pouco isso, tá? A gente acha que entramos em 2022 num cenário mais nebuloso, de mais incerteza, principalmente no cenário internacional, e a continuidade de um cenário desafiador para o Brasil. E aí, começando a falar aqui um pouco de macroalocação, como é que a gente vê bolsas? Né? Lá fora, Bolsa Americana, né, o S&P subiu 28% ano passado, o Nasdaq subiu também perto de 30%. A gente acha que os valuations são pouco triviais, a posição técnica não é tão saudável, ou seja, muita gente alocada, e a gente acha que o cenário começou a mudar. E como eu falei aqui, o cenário não muda de um dia para o outro. Então, a nossa visão é mais cautelosa para bolsas internacionais no geral e para a Bolsa
americana em especial. Tá? O cenário não é horroroso, ainda não é um cenário terrível, mas a gente já tem visto alguns pontos que nos deixam desconfortáveis de ter alocação muito relevante nessa classe nos atuais níveis de preço. Quando a gente fala de China, a gente acha que o cenário é muito parecido com o Brasil. Tá? O cenário é desafiador, tá? E aí isso vale para o Brasil também. O cenário é desafiador, a incerteza é alta, você tem muita coisa negativa, mas o preço e o valuation, a posição técnica desse mercado já está muito melhor. Ou seja, né, se a gente fizer uma comparação, a gente acha que não tem prêmio de risco na Bolsa Americana, a gente já acha que tem bastante prêmio de risco na Bolsa da China e na Bolsa do Brasil. Então, na China, a gente vem aos poucos incrementando nossa alocação, e no Brasil, a gente tem mantido a alocação que a gente tinha, e a gente não está promovendo nem aumentos e nem reduções. A única coisa que a gente fez foi, no final do ano passado, foi reduzir algumas proteções que a gente tinha no Ibovespa, que ganhavam com o Ibovespa entre 105 e 110 mil pontos, né? 110 e 105 mil pontos. A gente zerou quando o Ibovespa foi ali nos 100 mil pontos. Então, isso é diferente do que a gente fez na pandemia, né? Na pandemia, quando a bolsa saiu ali dos 120, do 90 mil até os 70 mil, a gente comprou mais, porque a gente achava que era uma questão pontual que ia ser resolvida naqueles patamares de preço, tinha uma oportunidade ali. Por que a gente não está comprando mais agora? Porque a gente acha que vai levar mais tempo para a gente ter a convicção de que esse prêmio de risco ele pode ser comprimido. Mas como a gente também pode estar errado, e como o prêmio de risco já é suficiente, a gente está mantendo as posições que a gente tem. Tá? Então, em termos de renda variável, reduzindo Estados Unidos, aumentando China e mantendo posição em Brasil, porque a gente acha que tem prêmio de risco já, não vou dizer que é excessivo, mas que nos dá conforto de já ter alguma posição, tanto em Brasil quanto em China. No mercado de juros, no Brasil, a gente também acha que já tem prêmio de risco que justifica posições no Brasil, tanto nos juros pré-fixados, principalmente na parte curta e intermediária da curva, mas também na parte longa da curva de NTN-B, de juros reais. A gente sabe que vai ter volatilidade, vai ter incerteza, mas a gente parcimoniosamente e pontualmente a gente tem feito alguns ajustes na direção de adequar ou aumentar a posição no mercado de juros Brasil, seja pré, pós ou IPCA. Na renda fixa global é soberano, né? Juros soberanos a gente não gosta, a gente prefere não ter, a gente acha que é um cenário de inflação com as taxas de juros no nível que a gente tem visto hoje, não justifica a posição nessa classe. Tá? No mercado de moedas, a gente está neutro. Falando aqui de câmbio no Brasil, né? A gente achava que a banda antes era 5 com 5,50, a gente acha que agora pode ser 5,50 com 6, ou 5,30 com 5,70, alguma coisa assim. A gente acha que a banda agora está mais alta. A gente sempre tem olhado para fazer hedges ou proteções quando vem na ponta de baixo da nossa banda. Ontem chegou a testar, eu não vi agora de manhã como é que está, mas 5,54, 5,53,90 o câmbio, talvez ali abaixo de 5,50 a gente já começa a se animar para colocar alguma proteção de novo, tá? A gente tinha alguma proteção aí no final do ano passado, teve um ganho pequeno, não muito expressivo. E nos atuais níveis de preço, no cenário atual, a gente não tem muita visão direcional aí para o dólar, tá? Seja euro, ouro, que a gente vê como FX, ien, etc. Então, a gente está neutro aí nesse mercado de câmbio. No mercado de crédito, a gente continua animado com a parcela high yield no Brasil, né, para alocações que têm muita garantia, bem estruturadas, etc. Tanto o CDI mais alto quanto o prêmio de risco mais alto tem trazido oportunidades boas de alocação, fundos com carrego de CDI mais 5, CDI mais 6 ou até mais. Né? Se a gente acha que o CDI vai a 12, a gente está falando aí de
17%, 18% de retorno num fundo desse. A gente gosta, a gente não está vendo uma deterioração nessas operações ou no balanço das empresas, pelo menos ainda é um ponto de atenção, a gente está monitorando mais no detalhe, mas não vemos ainda como um problema. E na parcela high grade a gente está neutro, mas a gente já viu alguns movimentos que até são mais positivos para nós investidores, né? Que é o mercado pedindo mais prêmio. Então, algumas emissões já no final do ano passado, começo desse ano, já estão começando a vir com um pouco mais de prêmio, e isso é bom para quem tem um duration mais longo, né? Ou seja, uma visão de mais longo prazo e quer alocar para sentar em cima dessas operações que tem um rating mais alto, etc., com um prêmiozinho maior. Então, a gente não chegou a bater níveis pré-pandemia em nenhum momento, então tem um carrego já interessante, e aí é muito caso a caso, né? E acho que os fundos têm feito um bom trabalho, os fundos high grade tiveram ano passado fenomenal, muitos deles dando 200 do CDI, 180, 170. Não acho que vai ser igual ao ano passado, porque o espaço para compressão de spread de taxa é menor, mas os carregos ainda estão bastante atrativos, tá? Então, a gente está neutro nessa classe. E lá fora, a gente também não gosta do mercado, no geral, tá? Direcionalmente, beta de risco de crédito. A gente tem, sim, algumas alocações, a gente gosta de alguns gestores que são mais ativos, têm a capacidade de ficar com a duration mais short e afins. E para finalizar aqui, e aí eu deixo aí os 14, 13 minutos finais, se alguém tiver alguma pergunta, a classe de alternativos, multimercados no Brasil, a gente está neutro, a gente continua com a visão de ter um portfólio mais diversificado entre fundos de retorno absoluto, fundos quantitativos e fundos macro, e a gente tem aumentado bastante a nossa alocação em fundos ilíquidos, venture capital e private equity. E lá fora, que não é o caso para as fundações, a gente tem uma alocação que vem crescendo bastante em hedge funds, que são os fundos multimercado dos americanos e dos europeus, só que os fundos lá fora, eles são fundos que têm histórico de 15, 20 anos, muitos deles dando retornos aí de 10, 15% ao ano de alfa nesse período. Então, a gente, num cenário onde a gente vê prêmios de riscos comprimidos para o beta do mercado, né, bolsa, juros e crédito, a gente gosta de ter esses gestores ativos, e a gente tem feito isso também para os institucionais através de fundos mais líquidos, mutual funds, que estão dentro da legislação institucional. Então, é isso. Com isso, eu fecho aqui a nossa apresentação. Deixo vocês à vontade aí para perguntas, dúvidas. Aqueles que preferirem também podem direcionar suas dúvidas e perguntas para a nossa área de relacionamento, que a gente tenta sanar elas depois. Rodan, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela apresentação, né? Não tem como pular o ano de 2022 já ir para o ano de 2023. Rapaz do céu, hein? Mas assim, eu vi que agora aqui na parte final você trouxe bem a parte de estratégia. Depois, se você puder comentar um pouco, eu sei que você falou ali de líquidos, falou de venture capital, private equity, mas se puder falar um pouco como vocês estão vendo a parcela imobiliária, né, de fundos imobiliários e outros, né, seria interessante também, tá? Mas a minha pergunta central vai em cima de tudo que você disse, né, que não vai ser um ano dos mais fáceis para ninguém, né? Acho que antes de iniciar o ano, nós já tínhamos, né, essa percepção, e conforme foi ali já iniciando o ano e já até em função dessa variante Omicron, a gente viu que os desafios eles são maiores, né? Me chamou a atenção você trazendo aí, acho que foi do JP Morgan, se eu não me engano, a previsão de PIB da China de 4,3, né? Que isso, queira ou não queira, impacta bastante aí os emergentes também, né? A questão da Covid é o desconhecido que a gente está lidando, não sei se está no radar já a nova cepa que foi descoberta no Chipre, que é uma mistura da variante Delta com Omicron, a Delta Cron, e parece que ela é até um pouco mais
ofensiva do que a Omicron, então acho que a gente ainda vai conviver esse ano aí com outras variantes, né? Temos também as questões internas, como você bem trouxe aqui, a questão fiscal, atividade econômica praticamente não crescendo, né? Eleições, né? De tudo isso que você colocou, e eu sei que, por exemplo, para a nossa atividade, que é fundo de pensão, o pensamento tem que ser mais de longo prazo, mas eu vejo taticamente a gente sendo necessário tirar o pé ali do risco, né? E até porque hoje a gente já sabe que uma posição pós-fixada já está na mesa aí pelo menos um ganho bruto de 9,25, né? Que é o que hoje está a taxa Selic, tá? Então, a minha pergunta de tudo que vocês colocaram e também da onde vocês estão mais otimista ou menos otimista, e falando de risco, então a visão da TAG é tirar o pé do risco esse ano, né? Então, minha pergunta é falar um pouco sobre a questão de fundos imobiliários e na questão de risco, se de fato, né, é um ano para se tirar o pé do risco, e até porque hoje, a gente olhando aqui internamente, você tem aí uma Selic já pagando 9,25, espera-se que feche o ano aí em 11% ou 12%. Tá, ótimas perguntas, Osley, obrigado. Imobiliário, a gente tem uma visão, e fazendo estudos quantitativos aqui mostram que funciona, é que o ideal é você ser contracíclico na alocação. Então, ano passado, ano retrasado, todo mundo estava alocando em fundo imobiliário porque a taxa de juros estava baixa e queria algum yield. E aí agora está todo mundo vendendo, quase todo mundo vendendo com prejuízo. Muitos fundos, muitos descontados do valor patrimonial, com yields muito atrativos, e com eventual até perspectiva de ganho de capital. Então, a gente prefere alocar em fundos imobiliários nesses momentos como o atual. A gente vê muitas oportunidades. A gente fez, sim, algumas alocações a mais aqui, eu esqueci de comentar. Agora, vai melhorar? Eu vou ganhar esse dinheiro nos próximos 3 meses? Acho que não. Acho que vai ter muita vol e não vai sair do lugar. Vou ganhar se eu ficar alocado nos próximos 2 anos? Acho que vai. Acho que você vai ter um carrego bom e acho que tem uma chance grande, em algum momento nos próximos 2, 3 anos, eventualmente você ter ganho até expressivo de capital. Então, eu acho que fundo imobiliário a gente tem que ser contra-fluxo, não é nem contra-cíclico, é contra-fluxo. Quando o juro estiver baixo, estiver todo mundo comprando, tem que sair. E aí tem que esperar e ter paciência. Quando tiver todo mundo vendendo, e aí tem uma questão técnica que também vai valer um pouco aqui para a Bolsa, e eu faço esse link já já, que é o seguinte: o mercado de fundos imobiliários no Brasil, primeiro, obviamente, é dominado por pessoa física. Segundo, a liquidez ainda não é tão grande como o mercado de ações, ou pelo menos como as grandes ações do mercado. Então, quando a gente entra nessa bola de neve de que está caindo tudo, desespero, estão me oferecendo aqui uma LCI, LCA pré a 14%, o cara não quer saber, ele vende. E os incentivos que a gente tem hoje, principalmente no varejo, eles são muito perversos, tá? Porque o incentivo do cara que está atendendo o cliente no varejo, ele primeiro, não ter dor de cabeça da volatilidade do cliente ligando para ele, e segundo, ele ganhar o FII dele, que é o modelo de negócio que ele trabalha. Não estou aqui criticando, é o que é, tá? Assim, não há aqui juízo de valor. Então, o cliente está perdendo dinheiro na bolsa, está perdendo dinheiro no fundo imobiliário, que caiu 20%, ele liga, pô, não estou aguentando mais. Ah, tá, vende aí, tem uma LCI aqui pré dentro do FGC, 14%, você segura aqui por 3 anos, marcado na curva, 14% ao ano e tal, o cara vai e vende. Então, a gente está nesse momento que o técnico afetou muito o mercado de fundos imobiliários listados. Tá? Obviamente que piorou o cenário, óbvio que piorou. Você tem mais juros, você tem custo maior de construção, se você for fazer um fundo de tijolo, mas os preços mais do que compensaram. Então, a gente gosta, sim, do mercado de fundo imobiliário no atual cenário, com visão de médio prazo. Com visão
de 2 a 3 anos. O carrego já está interessante e tem muita coisa muito abaixo tem muito fundo de fundo que está com valor patrimonial de 100, 105, operando a 80, 85. Estou dizendo que é fundo que é o seguinte, você compra esse fundo, se você vender todos os ativos e distribuir o dinheiro, ele vale 100, 105, você compra esse fundo hoje por 80, 85. Inclusive, tem gestores fazendo isso, tá? Tem gestores de fundos imobiliários que estão comprando esses fundos, ficando com a participação e desfazendo, enfim, estou falando aqui de já entrando numa tecnicalidade. Então, tem sim oportunidades, a gente gosta, tá? Esse é o primeiro ponto. O ponto do risco dos portfólios, e aí também entra um pouco técnico, e entra o que eu já expliquei aqui de valuation, que é um pouco de China e um pouco de Brasil. O mesmo que aconteceu nos fundos imobiliários aconteceu na Bolsa do Brasil. Né? Bolsa volátil, juros subiram. Estou com posição aqui em bolsa, não aguento mais, o que eu faço? Não vende, aplica aqui na LCI, na LCA, no CDB. E o que caiu mais? Caiu mais o que os fundos locais tinham e o que a pessoa física tinha. E aí são os usual suspects, que a gente sabe, né? Magazine Luiza, Lojas Renner, fintechs, foi o que mais caiu. Né? Teve ação caindo 50%, 60%, 70%, 80% na Bolsa. Vários IPOs que não tinham que acontecer, porque as empresas não estavam maduras o suficiente, aconteceram e caíram 70%, 80% desde o IPO. Só que nessa manada caiu coisa que é boa. E uma parte porque teve motivo, outra parte porque não teve. E aí eu estou falando aqui alguns nomes, mais pelo que a gente conversa com os fundos. Até no caso de uma Natura, teve uma questão de um resultado de um trimestre específico da Natura, com dificuldade de implementar o modelo da Natura na Avon, teve. Mas a ação caiu, sei lá, 70%. Estou falando assim de fundos respeitadíssimos no Brasil, com posição relevante em Natura, e ninguém acredita que o fundamento da Natura piorou para a ação cair 70%. Teve uma questão técnica. Né? A mesma coisa vale para outras empresas, outras ações e afins. Então, a gente acredita que muita coisa ruim já está no preço. Então, se falando de Brasil, a gente acha arriscado diminuir posição agora. Pode ser que em algum momento, se a Bolsa der um alívio, né? Você vê, bateu 100 mil pontos quase, em 2, 3 dias voltou para 106. Então, assim, vai ser um ano de volatilidade. Então, a gente acha que quando a poeira baixar do quadro técnico, ou seja, quando limpar, e eu acho que a gente está mais para o fim do que para o começo, acho que pelo menos 2/3 dessa limpada já aconteceu, pelo menos quando a gente olha aqui o AUM, né, o patrimônio dos fundos. Teve fundo que chegou a ter 8 bi, está com 1,5 bi, teve fundo que tinha 5 bi, está com 2 bi. Então, assim, acho que 2/3 desse movimento já aconteceu. Os mãos fracas já saíram. Então, assim, quando a poeira baixar, aí o micro vai começar a fazer mais preço. E aí a gente acha que os gestores que a gente está alocado, como sempre conseguiram no passado, menos ano passado, vão conseguir se diferenciar. Então, por preço e por valuation, por posição técnica, a gente não acha que agora é o momento de vamos então tirar o pé. Como a bolsa caiu muito, já houve uma redução orgânica da posição. Né? A bolsa estava 130, caiu de 130 para 100, 105, uma queda aí de 20 e poucos por cento, quase 30%. Você diminui a sua posição organicamente. O que a gente não está fazendo vamos agora, nesse momento, trazer a posição de novo para aquele nível que estava antes. Não. Então, organicamente, já houve uma redução de risco. Tá? O que a gente está fazendo agora é ficar com a posição que a gente tem, a nossa recomendação, que é uma decisão. Então, a nossa visão é um pouco nessa linha. Perfeito, Dan. Muito obrigado, viu? Obrigado você pela pergunta. Alguém mais? Bom, gente, então vou encerrar, deixar aqui o canal aberto para quem tiver outras dúvidas, falarem com o nosso time aí de atendimento que vai atender vocês e tenta tirar as dúvidas. Obrigado aí, um feliz ano novo a todos. Grande abraço.
Obrigado a você, Jaidan. Obrigada, Dan. Tchau. Valeu, abraço.